Olá pessoal, tudo bem? Este é o canal Meu Cartório, seja muito bem-vindo. E a partir de agora a gente vai tratar sobre a alienação fiduciária, que é um negócio jurídico muito importante no dia a dia dos cartórios, tá? E vem sendo cobrado com muita ênfase nas provas. Então, sem mais delongas, vamos começar com a parte 1, sobre os aspectos gerais da alienação fiduciária. Então, começando aqui pelo Código Civil, a gente tem um capítulo próprio para tratar sobre a propriedade fiduciária. No artigo 1361, diz que considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel e infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. Tá? Então, o que ocorre aqui é a transferência de uma coisa móvel e infungível, ou seja, um veículo, um maquinário, enfim, do devedor para o credor. E o objetivo disso aqui é a garantia desse credor. Então, geralmente, o que acontece é a aquisição de um bem móvel infungível e para financiar esse bem, o devedor ele contrai um empréstimo junto a um credor. Tá? E para que tenha a garantia do pagamento dessa dívida, transfere-se a propriedade resolúvel para o credor. Então, esse é o conceito legal aqui que nos é trazido pelo Código Civil. Tá? E a gente verifica que o Código Civil trata da alienação fiduciária sobre coisas móveis infungíveis. Tá? Então, para verificar os demais objetos, ou seja, o que pode ser objeto da alienação fiduciária, a gente pode dar uma olhada aqui no artigo 1368-A, que vai dizer o seguinte: as demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que não for incompatível com a legislação especial. Então, já traz aqui a existência de outras leis, né, leis especiais, leis esparsas, que trazem outros tipos de alienação fiduciária. Tá? Então, a título de exemplo, a gente pode trazer aqui o Decreto-Lei número 911, tá? Que ele altera a redação do artigo 66 da Lei 4.728, de 65, estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências. Então, foi a partir dessa lei aqui, desse Decreto-Lei, que foi instituída a alienação fiduciária sobre coisas móveis infungíveis, tá? Essa parte aqui toda da lei já se encontra revogado, porque o Código Civil trata de todas as questões materiais aqui, a respeito da alienação fiduciária de coisas imóveis. E aí temos alguns procedimentos com relação à execução da dívida e tudo mais a partir do artigo 2º aqui. Tá? Então esse é o Decreto-Lei número 911, bens móveis infungíveis. Temos também a Lei número 9.514, de 1997, que dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário, que é o SFI, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. Então essa lei aqui é que vai tratar sobre alienação fiduciária de bens imóveis. Tá? Talvez seja a parte mais importante aqui do nosso estudo. Inclusive a gente vai dedicar uma aula exclusiva só para análise dos aspectos registrais relacionados a esta lei. Tá? Além dos bens móveis infungíveis e dos bens imóveis, temos também a possibilidade da instituição da garantia, da alienação fiduciária e garantia, com relação a bens móveis fungíveis. Tá? Isso se encontra disposto no artigo 66b da Lei 4.728, de 1965. Mais especificamente aqui no parágrafo 3º, na primeira parte, que diz que é admitida a alienação fiduciária de coisa fungível. Tá? Então temos aqui a possibilidade da alienação fiduciária em coisas fungíveis pela Lei 4.728. E temos também a súmula 28 do STJ, que diz que o contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor. Tá? Então, não é apenas para o financiamento do próprio bem que pode ser utilizado a alienação fiduciária em garantia. Né? Pode ser um objeto, um bem, que já se encontrava no patrimônio do devedor, tá? E ele, precisando de um dinheiro, precisando de um crédito, vai até uma instituição financeira e contrai um empréstimo, e para garantir o pagamento desse empréstimo, ele dá em alienação fiduciária um bem de sua propriedade. Okay? É isso que está estabelecendo a súmula 28 do STJ. Voltando para o Código Civil, temos agora que dar uma analisada na questão da natureza jurídica da alienação fiduciária, tá? Porque o artigo 1367 nos dá uma dica boa aqui, e nos dá uma pista, na verdade, né?
Ele diz o seguinte: a propriedade fiduciária em garantia de bens móveis ou imóveis sujeita-se às disposições do capítulo 1 do título 10 do livro 3 da parte especial deste Código, e no que for específico, a legislação especial pertinente, não se equiparando para quaisquer efeitos à propriedade plena, de que trata o artigo 1231. Tá? Então, já sabemos aqui que não se trata da propriedade plena, essa propriedade fiduciária é uma propriedade resolúvel, conforme a gente já viu. Tá? E ela fala aqui, o dispositivo fala, que vão se aplicar as disposições do capítulo 1 do título 10 do livro 3 da parte especial do Código. Né? Trata aqui dos direitos reais de garantia. Os direitos reais de garantia tradicionais são a hipoteca, o penhor e a anticrese. Tá? Então já nos traz aqui uma pista da natureza jurídica aqui da alienação fiduciária de que será um direito real de garantia. Ok? E temos aqui no artigo 1368b a seguinte disposição: a alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor, certo? Então temos aqui que será um direito real de aquisição, tá? Então, assim, olhando do ponto de vista do credor, temos que é um direito real de garantia. Já olhando do ponto de vista do devedor, tá? Ou seja, do fiduciante, trata-se de um direito real de aquisição, pois assim que terminar de pagar a dívida, né, o empréstimo contraído, a propriedade vai reverter para ele. Tá? E além disso, o Flávio Tartucci, né, que tem uma obra sobre direito civil, uma excelente obra, inclusive, ele também coaduna aqui com a hipótese de se tratar de um direito real de garantia. Tá? Inclusive, dentro no índice, né, no sumário, encontra-se a alienação fiduciária dentre os direitos reais de garantia. E ele diz aqui: conforme exposto na obra específica escrita em coautoria com José Fernando Simão, fica nítido que o devedor fiduciante aliena o bem adquirido a um terceiro, o credor fiduciário, que paga o preço ao alienante originário da coisa. O credor fiduciário é o proprietário da coisa, tendo ainda um direito real de garantia sobre o bem que ele é próprio. Com o pagamento de todos os valores devidos, o fiduciante adquire a propriedade, o que traz a conclusão pela qual a propriedade do credor é resolúvel. Tá? Então, Flávio Tartucci, bem como José Fernando Simão, entendem aqui como sendo um direito real de garantia. Né? Como eu disse, olhando aqui sob o ponto de vista do credor fiduciário. Okay? De volta ao Código Civil, vamos verificar como é que se dá a constituição da alienação fiduciária em garantia. Para isso, a gente vem no artigo 1361, parágrafo 1º, e faz a leitura. E diz o seguinte: constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. Tá? Então, entende-se aqui que a propriedade fiduciária ela só vai se constituir a partir do registro do contrato, tá? No RTD. Esse contrato ele vai poder ser tanto celebrado por instrumento público quanto particular. Isso não apenas com relação aos bens móveis, mas também com relação aos bens imóveis, conforme a gente verá na próxima aula. Tá? O RTD competente vai ser o RTD do domicílio do devedor. Tá? E a única exceção aqui, ou seja, a única hipótese em que o registro não será realizado no RTD é quando se tratar de veículos automotores, pois aí o registro ocorrerá na repartição competente para o licenciamento do veículo. Tá? Ainda sobre o assunto da Constituição, a gente vem aqui para a Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, para verificar o artigo 129, que diz o seguinte: estão sujeitos a registro, no registro de títulos e documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros, o item 10, a cessão de direitos de créditos, a reserva de domínio e a alienação fiduciária de bens móveis. Tá? Então, a alienação fiduciária de bens móveis já se encontra aqui prevista no artigo 129, item 10, da Lei 6.015 de 1973. Tá? Embora tenha sido incluído aqui pela Lei 14.382 de 22, a alienação fiduciária ela já se encontrava prevista em outro item. Tá? A gente viu isso nas aulas em que eu tratei sobre as alterações da Lei 14.382 do RTD. E essa questão da constituição do direito real de garantia, ou seja, do direito real da alienação fiduciária, foi objeto de prova, tá? Em 2021, no concurso de cartório do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, promovido pela FGV. Tá? E a questão 35 dizia o seguinte:
A microempresária individual Rosa celebrou, com escopo de garantia, contrato de alienação fiduciária de 2 máquinas para uso em sua empresa. Sendo certo que as máquinas descritas no contrato são bens móveis infungíveis, constitui-se tal propriedade. Aí saber como se constitui então a propriedade fiduciária. Assertiva A, com o registro do contrato que lhe serve de título no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor. B, com a entrega das máquinas ao credor fiduciário, que exercerá doravante a posse direta e indireta sobre os bens alienados, até a quitação da dívida. C, com a assinatura do contrato, independentemente de qualquer formalidade complementar, inclusive a tradição dos bens alienados. D, com a publicação do contrato que lhe serve de título após a verbação no registro público de empresas mercantis do domicílio do credor. E E, com o registro do contrato, que deve ser por instrumento público, no registro de imóveis, do lugar da localização dos bens alienados. Então, se você quiser pausar aí para resolver. Ok, já deu tempo, então. A resposta aqui é a resposta A, tá? Assertiva A, com o registro do contrato que ele serve de título no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor. Então, exige aqui uma forma específica, tá? A constituição desse direito real. Aqui no item C fala apenas com a assinatura do contrato, independentemente de qualquer formalidade complementar, que não é o caso, tá? Se ocorrer a assinatura do contrato, aqui apenas a questão do instrumento, né, seja ele particular ou público, não estará constituído nenhum direito real, mas sim um direito obrigacional, ou seja, só vai vincular as partes ali e não vai ter o direito real de garantia instituído, ok? Então, somente a partir do registro no RTD é que se constitui a garantia real. Voltando para o Código Civil, parágrafo 2º do artigo 1361 diz que, com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. Tá? Então, ocorre aqui o desdobramento da posse, exemplo do que ocorre também nos contratos de locação, tá? Em que o locatário fica com a posse direta do bem e o locador com a posse indireta. Aqui, nesse caso, o devedor, ou seja, o fiduciante, ele se torna possuidor direto da coisa, enquanto que o fiduciário, ou o credor, ele fica com a posse indireta da coisa, ok? Passando para os requisitos do contrato de alienação fiduciária, o artigo 1362 vai dizer que o contrato que serve de título à propriedade fiduciária conterá o total da dívida, ou sua estimativa, o prazo ou a época de pagamento, a taxa de juros, se houver, a descrição da coisa objeto da transferência, com os elementos indispensáveis à sua identificação. São esses os requisitos, então, dos títulos para a constituição da propriedade fiduciária de bens móveis infungíveis. O artigo 1363 diz que, antes de vencida a dívida, o devedor, às suas expensas e risco, pode usar a coisa segundo sua destinação, sendo obrigado, como depositário, 1. A empregar na guarda da coisa a diligência exigida por sua natureza, e 2. A entregá-la ao credor se a dívida não for paga no vencimento. Então temos aqui as obrigações do devedor fiduciante, tá? Então ele vai ter a posse direta da coisa, certo? Então ele vai poder utilizá-la, usar e gozar dela livremente, né? Desde que empregando a diligência necessária, ou seja, cuidando da coisa, né? E caso ele venha a não pagar mais a dívida, ele deve entregar a coisa ao credor. Tá? Então, difere aqui do penhor, que é um outro direito real de garantia, tá? Pois no penhor, em regra, ocorre a transferência da posse ao credor. O credor fica com a posse direta do bem. Né? Então, aqui não, na alienação fiduciária, o próprio devedor é que fica com a posse do bem. Então, né? Ele pode continuar utilizando o seu veículo, ele pode continuar utilizando as máquinas, os maquinários da sua indústria, enfim, normalmente. Para o artigo 1364, ele diz que, vencida a dívida e não paga, fica o credor obrigado a vender judicial ou extrajudicialmente a coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento do seu crédito e das despesas de cobrança, e a entregar o saldo, se houver, ao devedor. Tá? Então aqui está tratando da execução da dívida. Então, se o devedor não pagar o valor que ficou acordado, o credor ele é obrigado, então, a vender o bem, tá? Judicial ou extrajudicialmente. Ele não pode ficar simplesmente com o bem, conforme a gente vai ver em seguida, tá? Ele necessariamente precisa vender judicial ou extrajudicialmente a coisa a terceiros, e aí vai aplicar o preço levantado no pagamento do seu crédito, tá? E das despesas, e se tiver saldo, ele vai entregar ao devedor. Então é basicamente esse o procedimento. Artigo 1365 diz que é nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento. Tá? Aqui está tratando da questão do pacto comissório, que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Okay? Então não pode o proprietário fiduciário simplesmente ficar com o bem, caso o devedor não pague a dívida.
Ele deve vender o bem e então se pagar a partir do valor levantado pela venda, ok? Porém, existe a possibilidade do devedor, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa em pagamento da dívida, após o vencimento desta. Tá? É o que consta do parágrafo único do artigo 1365, e aqui a gente está falando da famosa dação em pagamento. Tá? Mas como o pagamento aqui se daria de uma forma que não foi acordada previamente, né, exige-se a anuência do credor para que isso ocorra. Tá? Então veja que é diferente a situação do caput com a situação prevista aqui no parágrafo único. Tá? Então aqui no parágrafo único, o devedor ele está dando seu direito eventual à coisa em pagamento da dívida. Tá? Se for interessante para ele, ele pode simplesmente fazer isso e aí não é necessário então a venda do bem. Tá? Falando agora do artigo 1366, quando vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante. Tá? Então veja que no caso de coisas móveis infungíveis, quando é vendida a coisa, quando é escutida a coisa e o produto não bastar para o pagamento daquela dívida, o devedor ele fica obrigado pelo restante. Ou seja, ele vai perder o bem e vai continuar responsável pelo pagamento da dívida. Tá? Isso difere bastante da questão da alienação fiduciária com relação ao bem imóvel, tá? Conforme a gente vai ver na próxima aula, caso no segundo leilão não seja levantada a quantia da dívida, então a dívida ela deixa de existir, ou seja, o devedor fica exonerado do pagamento da dívida e o credor fica exonerado da obrigação de pagar o valor sobejante, né? Já que não houve, na verdade, valor sobejante na venda. Então, a diferença essencial aqui é que nos bens móveis infungíveis, o devedor continua obrigado pela dívida. Tá? Com relação ao artigo 1368, diz o seguinte: o terceiro interessado ou não que pagar a dívida se subrogará de pleno direito no crédito e na propriedade fiduciária. Então trata aqui da subrogação, tá? Uma subrogação legal aqui, que é o terceiro interessado ou não, né? Pode haver um fiador aqui, ou enfim, mesmo uma pessoa não interessada paga a dívida que o devedor deixou de pagar, ela vai subrogar, tá, de pleno direito no crédito, portanto, e também na propriedade fiduciária. Então, né, ele passa a ser o credor da relação e caso o devedor continue não pagando a dívida, né, ele vai poder executar a coisa normalmente seguindo o trâmite lá do Decreto-Lei 911, ok? No artigo 1368b, parágrafo único, fala que o credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação da ação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser emitido na posse direta do bem. Tá? Então, o credor fiduciário ele passa a ser o responsável tributário e pelas demais taxas a partir do momento em que ele é emitido na posse do bem. Tá? Seja bem imóvel, seja bem imóvel, conforme a gente vai ver também com relação aos bens imóveis na próxima aula. Ok? Então, a primeira aula é isso, tá? São os aspectos mais gerais. A gente viu mais a questão da alienação fiduciária sobre bens móveis infungíveis. E na próxima aula a gente entra, então, no estudo da alienação fiduciária sobre bens imóveis. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.